Neste lindo dia, eu quero saudar a vocês todos, amados irmãos, estimados amigos, com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que estejam bem, apesar dos pesares, ou seja, das dificuldades do dia a dia, mas saber que Deus está conosco, isto nos dará uma grande tranquilidade. Vamos abrir as Sagradas Escrituras em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Aleluia! Assim está escrito: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao céu e exército. Aleluia! Oremos. Pai Celestial, obrigada, porque estas coisas que estão para acontecer, Tu não ocultaste à humanidade e fizeste-as conhecer através da Tua palavra, a Bíblia Sagrada. E hoje estamos no limiar de vermos estes acontecimentos a se darem um pouco mais adiante. Senhor, fala conosco, nos instrui, nos dá a sabedoria, a ciência, a inteligência, a prudência, o discernimento correto através da Tua palavra. Fortifica a nossa fé e firmeza em Ti, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amados, já em tempos eu estava a falar, porque lemos um texto em Apocalipse 16 que falava de Armagedon, e eu disse que possivelmente, com a permissão de Deus, poderia falar desta questão num dia seguinte. E a oportunidade chegou enquanto abordamos a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como lemos aqui, este indivíduo que está montado no cavalo branco, seguido de exércitos celestiais. A vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está desdobrada em duas etapas. Primeiramente, Jesus, que sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas foi até a morte de cruz. Foi quando ele nasceu
E todo mundo comemora o Natal, lembrando-se que Jesus uma vez, sendo Deus, se fez homem e apareceu a este mundo. Mas todos sabemos que Jesus, aos 33 anos, morreu. Ao terceiro dia ressuscitou, aleluia. E depois de 40 dias subiu ao céu e prometeu, falando aos seus anjos, que assim como ele subiu, voltaria. E mesmo Jesus falou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos levarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a segunda vinda de Jesus Cristo compreende duas fases. A primeira é esta que nós estamos esperando. Jesus está voltando. Os sinais indicam que ele está voltando para arrebatar a sua igreja e levar para morar com ele no céu. E quando subirmos a encontrar o Senhor nos ares, aleluia, aí passaremos pelo tribunal de Cristo para a recepção de galardões daquilo que nós fomos e fizemos aqui na terra, da forma como servimos a Deus, como servimos os irmãos, como estivemos vivendo com o nosso corpo, aleluia, xalalalai, xalalalai. Vamos receber galardão e vamos ter 7 anos de uma festa chamada as bodas do Cordeiro, as ceias das bodas do Cordeiro. Em contrapartida, nessa mesma temporada em que estaremos comemorando as bodas do Cordeiro, aqui na terra existirá grande tribulação, onde o anticristo estará reinando, onde ele estabelecerá o seu império. Lembrem cuidadosamente que ao longo da história, pelo menos estes impérios que vou citar passaram. O Império Sumério, o Império Egípcio, o Império Babilônico, que foi substituído pelo Império Medo-Persa, e este foi substituído pelo Império Grego, e este pelo Império Romano. E o Império Romano se foi. E hoje estamos para entrar numa governação do último império mundial, que é o reinado do anticristo, que é a confederações de nações lideradas pelo anticristo. E todas as nações estarão sujeitas ao anticristo e a esta confederação de nações. Então, já sabem que na grande tribulação vai existir uma temporada de grande paz, prosperidade, mas que é uma falsa paz, uma falsa prosperidade. Em seguida, quase no fim da grande tribulação, o que vai acontecer? Conforme lemos em Apocalipse 16, há dias atrás. Diz assim no versículo 12: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Isto é, os reis do nascente do sol, segundo o original. No original é Anatolis Eliou, os reis do nascente do sol, ou seja, os reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Isto já falamos anteriormente. Que são espíritos demônios que fazem prodígios, ou seja, milagres, os quais, esses espíritos, vão ao encontro dos reis da terra, dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, o que vai acontecer? Vai existir uma grande batalha, a batalha de Armagedon. Armagedon quer dizer Monte Megido. É um lugar que está próximo do Monte Carmelo, no sudoeste da Galileia. Pelo seu
relevo estratégico, serviu de ponto de encontro de várias batalhas travadas no Velho Testamento. E agora, no fim da grande tribulação, vai se travar ali uma grande batalha. O anticristo, a sua confederação das nações, os reis do Oriente, todos eles vão marchar com destino a Jerusalém, com destino a Israel. Ao chegar em Israel, vão fazer o seu grande acampamento militar aqui em Armagedon. E ali vão começar a carnificina contra Israel, a destruição de Israel. Israel estará em aperto, mas também vai pelejar. E nessa temporada, Shalamai, Shandalai, quando Israel estiver em aperto, Jesus Cristo estará vindo na sua segunda fase. A segunda vinda tem a primeira fase, como já disse, para vir arrebatar a sua igreja. A segunda fase da segunda vinda é então neste momento que Jesus voltará, desta vez no cavalo branco todo-poderoso, símbolo de poderio, com coroa na sua cabeça, com o seu exército celestial, que serão os anjos e os santos de todas as épocas de gerações, com a sua igreja que subiu no arrebatamento. Aleluia! E então, o que vai acontecer nesta temporada é o que acabamos de ler em Apocalipse 19. E aí, encontramos versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aleluia! Eles vão querer agora não só lutar com Israel, mas lutar com o Deus Todo-Poderoso, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, aquele que pisa Ele mesmo, o lagar do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E o resultado, e a besta foi presa, isto é, o anticristo foi preso, e com ela, a besta, o falso profeta, que diante dela fizera o quê? Os sinais, as maravilhas, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, isto é, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos num ardente lago de fogo e de enxofre. Então, o anticristo, o rei universal, assim como o falso profeta, serão os primeiros habitantes do inferno, antes que se dê o julgamento do tribunal do trono branco, o juízo final. Eles já estarão lá, assim como Elias e assim como Enoque foram de corpo e alma para o céu, aleluia, estes irão de corpo e alma para o inferno. Então, o que é que vai acontecer com os outros que estavam com eles reunidos? 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Por isso, houve uma convocatória de todas as aves para virem à ceia de Deus, do grande Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para comerem a carne dos tribunos, dos magistrados, dos reis da terra, dos importantes, dos servos, dos livres. E então, vimos aqui, efetivamente, que os demais foram mortos, como já lemos, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, eles pensavam que podiam lutar contra Deus. Não é possível. Presta atenção, amigo que me está a ouvir. Seja qual for o teu status quo, seja qual for o teu nível social, não é possível lutar contra Deus. Nós somos criaturas, Ele é o Criador. Ele é o Senhor, nós somos ovelhas do seu pasto, somos seu povo, devíamos nos render totalmente diante dele. Todo aquele que quiser lutar contra Deus vai perder. Já grandes homens
quiseram lutar contra Deus e perderam. E o anticristo, o falso profeta, vão perder também. Vão querer mudar tudo, as leis, os tempos, a palavra de Deus, mas vão ter que pagar. E por isso aconselho a não lutar contra Deus, mas se humilhar diante de Deus e saber que nós somos seres finitos e Deus é infinito. Louvado seja o nome do Senhor. E o que vai acontecer então lá em Israel? Zacarias capítulo 14. Eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja, assim como vimos lá. É a batalha de Armagedon contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor, aleluia, Shalamai Shandalai, como vimos naquele quadro de Apocalipse 19, montado num cavalo e descendo com os seus exércitos celestiais. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, e este vai se fender em duas partes. Versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Rei dos reis, como vimos em Apocalipse. Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a sua língua na sua boca. Naquele dia, acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestidos em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos machos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei. Jesus, este Rei. Para adorarem o Rei, o Senhor dos exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Então estamos a ver que essa guerra culminará com o livramento de Deus para o povo israelita. E os povos que vieram contra serão exterminados. E os que sobrarem daquela guerra estarão vivendo nas nações daqueles dias com um relevo diversificado, porque vai haver um relevo de frente. E esse dia não será nem de sol, nem de escuridão, mas será com uma penumbra ligeira. Só à tarde é que há de haver claridade. Foi assim quando Jesus morreu, tudo ficou escuro, houve um terremoto, todo mundo fugiu para casa com medo. Quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, na primeira fase, grandes também fenômenos vão existir na natureza. E quando Jesus vier para defender Israel, proteger Israel e ter vitória contra o anticristo e o falso profeta, também vão existir situações geofísicas diversas.
Então, podemos dar continuidade com Zacarias 12. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E atenção, e olharão para mim, a quem traspassaram, furaram, aleluia, na cruz. E prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adrimon, no vale de Megiddo. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem de Simé à parte, e suas mulheres à parte. Todas as linhagens, cada linhagem à parte e suas mulheres à parte, vão estar chorando, porque vão reconhecer o Messias, que eles furaram as suas mãos e os seus pés, que eles rejeitaram e pensaram que ele era um Messias, mas vieram ultimamente, agora quando o anticristo se levantar, aceitar o anticristo como se fosse o Messias esperado. E depois vão ver que não é o Messias, mas que Jesus é o Salvador, é o verdadeiro Messias que eles rejeitaram por épocas e crucificaram. E vão chorar, lamentar, porque afinal de contas mataram o Messias, que era o seu Salvador. Capítulo 13, versículo 6. E se alguém me disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Aleluia. Então, eles vão reconhecer Jesus. E Jesus vai lhes salvar das nações e do anticristo. E vai estabelecer o seu reino milenial. E vai o milênio começar. E o milênio apenas será um dia que não tem fim, 1000 anos sem fim. E depois disto, a história continua e falaremos das próximas vezes, se Deus permitir. Que Deus ricamente possa abençoar a cada um de nós. Vamos andar com Deus, de mãos dadas com Deus, dizendo, Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair, segura minha mão, como aquele hino. E vamos ficar ligados com Jesus e guiados por Ele. Todos os dias da nossa vida, estas coisas estão para acontecer. Vamos ficar firmes. Deus é verdadeiro e vai cumprir todas elas. E nós vamos ver, estando com Cristo, nos gloriando de tudo isto que Ele nos fez conhecer. E se você não quiser estar com Cristo, isto vai ser bom para nós, mas será triste para você. E que Deus ricamente possa abençoar. Amém.